Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje eu vou falar para vocês a continuação do sistema cardiovascular. Na última aula, eu apresentei as funcionalidades do sistema cardiovascular, as funções do tecido sanguíneo e os tipos de circulação. A aula de hoje, vamos dar o enfoque mais na circulação humana. Vem comigo! O sistema circulatório humano ou sistema cardiovascular, basicamente ele é dotado de inúmeros vasos. Esses vasos, os quais eu falei na última aula, estão divididos entre artérias, veias, vênulas, arteríolas e capilares sanguíneos, irrigando todas as principais partes do nosso corpo, desde a região do pé até a região da cabeça. Diante disso, temos o sistema cardiovascular humano. O ser humano ele é dotado de um coração e esse coração ele está dividido na região torácica, na região mediana torácica. O coração humano ele é proporcional ao tamanho do corpo. Se você quer saber o tamanho do seu coração, pegue um punho esquerdo fechado e terá o tamanho natural do seu coração, de acordo com o seu tamanho. O coração do sistema, no caso cardiovascular do ser humano, ele é dividido em 4 cavidades. Essas 4 cavidades são dos átrios e dos ventrículos. Só que o sistema cardiovascular humano ele é muito bem dividido. Ele é dividido porção do lado esquerdo, como podemos evidenciar, temos o átrio esquerdo acima e o ventrículo esquerdo abaixo. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, existe uma espécie de uma válvula que vai impedir que o sangue que saiu do átrio esquerdo e chegou no ventrículo esquerdo, ele volte para esse átrio esquerdo. Essa válvula ela é chamada de bicúspide ou simplesmente válvula mitral. Entre as porções direitas do coração, nós temos o átrio direito e o ventrículo direito, que também tem uma válvula entre eles. No caso, a válvula chamada de tricúspide. O sistema cardiovascular humano, como podemos evidenciar, ele tem toda a porção do lado esquerdo do coração irrigada por um sangue chamado de sangue arterial, que é aquele sangue rico em gás oxigênio. Por exemplo, o sangue que chega no átrio esquerdo, ele vai chegar por veias chamadas de veias pulmonares, porque elas estão direcionando diretamente esse sangue dos pulmões até o coração. Essas veias pulmonares vão irrigar esse sangue arterial do átrio esquerdo até o ventrículo esquerdo. No ventrículo esquerdo, esse sangue vai ser bombeado para uma artéria, chamada de artéria aorta. A finalidade dessa artéria é irrigar todo o corpo do ser humano. Depois que essa artéria irrigou todo o corpo do ser humano, o sangue volta agora para o coração no átrio direito. Só que agora ele chega por outros vasos, chamados de veias cavas superior e veias cavas inferior. E esse sangue que vai chegar no átrio direito, ele tende a ser um sangue basicamente rico em gás carbônico. Ele sai do átrio direito, cai no ventrículo direito e agora ele vai sair desse ventrículo por um outro vaso chamado de artéria. Só que essa artéria ela é chamada de artéria pulmonar, pois ela vai irrigar praticamente os pulmões. Resumidamente falando, todo o sistema cardiovascular é dividido em 2 grandes vasos, as veias que levam o sangue para o coração e as artérias
que retiram o sangue do coração. Entre essas cavidades, átrio direito, ventrículo esquerdo, existe uma região que divide, chamada de septo interventricular, entre os ventrículos, evitando que o sangue arterial se misture com o sangue venoso. No sistema cardiovascular humano, também nós temos uma circulação dupla, aonde o sangue vai percorrer 2 vezes o coração, passando diretamente coração, pulmão, coração, que é a circulação pulmonar, também chamada de pequena circulação, e a outra circulação, que envolve coração, corpo e coração, chamada de circulação sistêmica ou grande circulação. Além de ser uma circulação dupla, ela é altamente eficiente, por quê? Porque o sangue que passa pelo coração não ocorre uma mistura. E aí esse tipo de circulação é chamada de circulação completa, porque não vai ter a mistura dos sangues passando por essa cavidade. Então, temos aí um pouco do sistema cardiovascular humano. Mas para o coração bater, ele vai realizar movimentos. E esses movimentos exercidos pelo coração, eles têm 2 nomes. O primeiro nome é chamado de sístole, que significa contração, e diástole, que significa o relaxamento. Basicamente, a sístole e a diástole, os batimentos cardíacos, eles são regulados por uma região chamada de nó sinoatrial, que é uma espécie de um nozinho que fica entre os átrios. É uma espécie de um marca-passo que vai regular naturalmente a batida do coração. E essa batida do coração, ela vai depender de 2 neurohormônios do sistema nervoso e também do endócrino, que são a acetilcolina, o hormônio responsável por reduzir os batimentos cardíacos, e a adrenalina, responsável por acelerar os batimentos cardíacos. Então, é uma batida ritmada, controlada pelo marca-passo, pelo nó sinoatrial. Além desses movimentos, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de alguns problemas eventuais que podem acontecer no sistema cardiovascular humano, em especial o sopro no coração. O coração ele não costuma gerar barulho quando bate, a não ser se ele estiver com alguma anomalia, como no caso o sopro no coração. São ruídos que você vai escutar no coração quando ele estiver batendo. Esses ruídos eles vão gerar uma espécie de uma aceleração do fluxo de sangue, né, ou até mesmo um estreitamento. E por conta disso, a pessoa vai ter algum problema na válvula do coração, podendo ser afetado por uma situação de endocardite bacteriana, que é quando a pessoa tem alguma cárie, né? E essa cárie, lá da região da boca, aquela bactéria chega ao coração e causa um estreitamento, uma estrutura de alguma válvula. E isso acaba prejudicando o funcionamento do coração. Ou até mesmo quando a criança nasce com alguma má formação congênita, tá? Esses são os 2 principais fatores que levam o sopro no coração, que pode ser corrigido com intervenção cirúrgica. Além dele, também tem a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é quando não chega sangue adequadamente para as partes do corpo, em especial o coração. Então, quando tem alguma artéria, né, que vai irrigar partes importantes do corpo e não chega sangue ali, de uma certa forma, o coração já não funciona adequadamente. E essa insuficiência cardíaca, ela pode ser promovida por N fatores, desde uma aterosclerose, que é o entupimento de uma artéria, ou até mesmo por alguma doença, como no caso a doença de Chagas, que pode deixar o coração grande. No caso da aterosclerose, é quando a pessoa ela vai ingerir o colesterol em excesso. Alimentos muito gordurosos, eles podem prejudicar o funcionamento do sistema cardiovascular.
em especial o colesterol ruim, do tipo LDL, que acaba promovendo o endurecimento das artérias do corpo, dificultando o fluxo de sangue para partes importantes. Além disso, temos também, caso esse problema não seja sanado, essa artéria entupida não seja resolvida, ou por uma intervenção cirúrgica ou por medicamentos, ela pode entupir totalmente e ela entupindo, o sangue não chega ao coração. E esse sangue não chegando ao coração, a pessoa pode ter um problema mais grave, que é chamado de infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio é quando não chega o fluxo de sangue em uma parte importante do coração. De uma certa forma, essa musculatura do coração, ela pode parar de bater, você pode ter uma parada cardiorrespiratória que pode até mesmo levar à morte, tá? Então é algo sério. Pessoas que estão ingerindo alimentos muito gordurosos, pessoas com sobrepeso, pessoas com idades mais avançadas, são fortes candidatos a terem um infarto do miocárdio, que é uma das principais causas de morte no Brasil, silenciosa por conta de não cuidar devidamente da alimentação e das atividades físicas diárias para prevenir esse mal. Então, falamos um pouquinho a respeito do sistema cardiovascular humano e os seus principais problemas. Trago aqui para vocês agora duas questões bem básicas para nós finalizarmos a aula de hoje. A primeira questão é uma questão da PUC, que traz o seguinte: um viajante saudável realizou diversos exames antes de visitar uma região de grande altitude. Depois de passar 2 meses nessa região, permanecendo saudável, seus exames foram refeitos e encontrou-se uma comparação entre o exame anterior. Então, o que aconteceu com esse viajante? Ele sai de uma condição ambiental e vai para uma outra, de grande altitude, aonde o ar é rarefeito. Então, o corpo dele vai ter que se adaptar a isso. E como o corpo dele vai se adaptar? Basicamente, aumentando o número de hemácias, as células vermelhas do sangue que fazem a troca de gás. Como ele está numa região de alta altitude, ele vai necessitar de mais hemácias para trocar gás. Portanto, resposta corretíssima, letra E. Vamos agora para a última questão, a questão número 2. A questão número 2 é uma questão da FGV, que diz o seguinte: uma criança nasceu com um defeito em uma das suas válvulas cardíacas. Essa válvula não se fecha por completo durante a sístole cardíaca, ou seja, durante a contração do coração, o que ocasiona o retorno do sangue arterial. O defeito nessa válvula faz com que o sangue retorne por onde? Se ele está falando, gente, de sangue arterial, ele percorre todo o lado esquerdo do coração. E todo esse lado esquerdo do coração, ele está provido de 2 cavidades, que são, na sequência, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, por onde passa o sangue arterial. Portanto, resposta corretíssima, letra B de Biologia. Senhores, finalizamos mais uma aula de Biologia falando sobre sistema cardiovascular. Gostaria de agradecer a presença de vocês e, qualquer dúvida, procurar os monitores. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.